paz, bom dia a todos os casais queridos que estão aqui conosco. Mais um dia, mais uma devocional para casais. Como é que você está? Como é que está o seu casamento? Eu não sei o que você está passando agora nesse momento, mas uma coisa eu tenho certeza. Deus é especialista em realizar milagres em relacionamentos no seu casamento. Amém? Glória a Deus. E estou muito feliz de poder estar aqui. Quero dar boas-vindas a você que está sempre aqui nos seguindo, sempre aqui assistindo esse devocional, seguindo Vida de Casal. É muito bom ter você com a gente, né? Temos também lá no YouTube o canal, só que lá está com o nome Pastor Alex e psicóloga Adriana Magano. Também temos mensagens e outras ferramentas abençoadas para poder ajudar você no seu relacionamento. Deus abençoe você, rica e abundantemente. Hoje eu tenho algo para tratar com você na palavra de Deus e eu tenho certeza, espero em Deus, que eu consiga transmitir isso para você, para que você entenda o que eu entendo. Eu quero falar sobre a felicidade para sempre. Já viu aquela frase? E foram felizes para sempre. Tem muita gente que às vezes fica perguntando, poxa, o pastor fala sobre ter um casamento feliz para sempre, né? Talvez muitos que me assistem devem achar estranho. Ou então que eu estou até viajando na maionese, né? Por dizer que você pode alcançar essa felicidade, que ela está ao teu alcance, uma felicidade sem prazo de validade, para sempre. Talvez, como muitos acham, que isso acontece só em conto de fadas. É uma frase hollywoodiana, mas eu quero dizer para vocês que não, ela existe. E detalhes, foi Deus quem a criou e instituiu no casamento. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia, porque uma das intenções de Satanás, e ele sempre faz isso, nos afastar de recebermos e usufruirmos das bênçãos que o Senhor tem dado para a nossa vida, principalmente para o nosso casamento, ok? Então, vamos à palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27 ao verso 28 e o verso 31. Então, eu vou ler Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, depois vamos dar um salto para o verso 31. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Que Deus abençoe, né, as nossas vidas e nos traga a claridade, a interpretação da sua palavra. Bem, querido, em Gênesis capítulo 1, esse verso 31, diz assim, o último texto, que tudo que Deus fez foi muito bom. Ou seja, Deus ele fez os luminares, ou seja, ele criou os céus, os luminares, seja o sol, a lua, as estrelas, os oceanos, não é isso? A terra seca, os animais selvagens, os animais domésticos, os répteis, os animais que voam, os animais que rastejam, e principalmente, entre todas essas coisas, está inserido o quê? O que nós falamos aqui no verso 27 e no verso 28, o casamento. Ele está bem, assim, explícito aqui. Agora, vamos fazer uma relação. Pensa comigo. Se tudo que Deus faz é bom, ou tudo que Deus fez naquela época era bom, era perfeito. Então, Deus, né, é perfeito, pois Deus ele é perfeito e gosta de perfeição. Então, Salmo 18:30 diz assim, este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Salmo 18, verso 30. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Então, se Deus é perfeito, ele gosta da perfeição, então eu entendo que tudo que Deus fez é perfeito, inclusive o casamento. Então o casamento, Deus fez o casamento perfeito. E qual é a característica, se nós colocarmos aqui,
do casamento perfeito? Bem, é onde todos, eu acredito nisso, é onde todos os elementos que fazem o casamento funcionar bem, saudável, tais como companheirismo, parceria, concordância, amor, intimidade, paixão, não é isso? Cumplicidade, ou seja, quando todos esses elementos eles são praticados perfeitamente em harmonia. Ou seja, quando eles são praticados perfeitamente em harmonia, eles alcançam a felicidade. E qual a felicidade? A que Deus deu. Sejam felizes para sempre. Entendeu? Essa perfeição havia no primeiro casamento. Ou seja, os cônjuges, Adão e Eva, eles acertavam bem o alvo. E quais são os alvos do casamento? São os elementos específicos que eu citei, que levam o casamento a funcionar bem, que levam o casamento a estar saudável e alcançam, já que eles estão sendo praticados perfeitamente bem, então eles alcançam essa felicidade que nós estamos falando aqui. Ou seja, eles, os cônjuges, acertavam o alvo dos elementos do casamento. Eles eram amáveis um com o outro, eles eram parceiro. Adão era parceiro de Eva, Eva era parceirona de Adão. Eles eram amáveis um com o outro, tinham palavras de gentilezas toda hora. É dessa forma que eu acredito, porque se o casamento era perfeito, a característica de um casamento perfeito é que todos esses elementos do casamento funcionem bem. Eles eram amantes um do outro em potencial. E aí eu fico imaginando, tudo naquele relacionamento funcionava, principalmente a intimidade sexual. Imagina como devia ser a intimidade sexual daquele casal, porque a intimidade sexual, você sabe que foi Deus que criou, né? Você não tá nessa que foi o diabo que criou o sexo. Não, não foi não. Primeiro que o diabo não tem poder de criação, tá? Quem criou o sexo, a intimidade sexual, foi Deus. Né? Você quer ver como é que a gente prova isso? A mulher, para procriar, ela precisa do clitóris? Não. O clitóris é um botãozinho que fica lá no órgão genital da mulher. Precisa do clitóris para poder ter filho? Não. Se arrancar o clitóris, ela ainda vai poder procriar, poder ter filho, engravidar? Sim. Então, para que aquele botãozinho ali? O objetivo dele é simplesmente dar prazer para a mulher. Então, Deus criou, né, o sexo também para o prazer do homem e da mulher. Ficou coradinho, né? Mas é bom você saber disso. Então fique imaginando como deve ser, foi o sexo daquele casal, porque era perfeito. Ou seja, ambos, existe uma palavrinha chamada orgasmo, que eu acredito que muitas mulheres não sabem nem o que é, porque deve achar que deve ser uma língua estranha, né? Não, mas é um prazer, é o clímax do prazer que o homem sente e a mulher também. Mas existem muitas mulheres que nunca provaram isso, e é necessário que sim. Eu fico imaginando lá, né? Eva e Adão, né? Tendo a intimidade. Rapaz, Eva deve ter tido um orgasmo múltiplo, triplo, múltiplos, né? Por quê? Porque era perfeito. Era perfeito. Se o marido entendesse que a mulher muitas vezes sabe orientar, ela também chegaria e provaria esse clímax do prazer dentro do relacionamento. Bem, estou falando para adultos, não estou falando para crianças, ok? Então vamos lá, querido. Uma outra vez eu vou estar falando sobre intimidade sexual para casais aqui, você vai ver. O negócio é bom, amém? Mas o que eu quero trazer para você é que tudo funcionava perfeitamente bem. E por isso que eles tinham um casamento feliz, um casamento com uma felicidade que todos nós sonhamos, que todos nós desejamos. Mas você sabe que tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso, mas Satanás odeia. E Satanás se incomodou com a felicidade de Adão e Eva, com aquele casamento. E o que ele fez? Ele foi até Eva, né? Ele se incomodou, então ele partiu e foi para o ataque. Foi até Eva e começou a contar umas lorotas para Eva. Começou a perguntar para ela, foi assim que Deus disse, né? Que desse fruto você não pode comer, que você não pode tocar. Aí Eva disse para ela, e a Eva atendeu esse papo da serpente. Eu já falei, cuidado com as irmãs Su. A irmã Sucuri, que muitas vezes leva palavras indevidas para que você possa destruir o seu relacionamento, a amizade com o seu marido. Cuidado com esse negócio. Mas aí Eva foi lá e deu ouvido à serpente. E aí Eva disse assim, não, foi assim que ele disse, não comereis e nem tocareis, porque senão vou morrer. Adão estava ali do lado, e eu acredito nisso, porque ela foi ludibriada pela serpente. E depois que ela ouviu aquelas palavras maléficas da serpente, ela pega do fruto
que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando ela toca no fruto, que ela tira do fruto, ela transforma aquele fruto em um fruto podre da desobediência. E aí ela morde aquele fruto e leva o fruto para casa. Ou seja, leva e entrega para Adão. A partir do momento que ela dá o fruto para Adão, ela leva esse fruto podre para o seu relacionamento. O que esse fruto podre da desobediência fez com o relacionamento, com o casamento de Adão e Eva, fez com que eles embaçassem a sua mira, ou seja, eles não mais conseguiam acertar os elementos, os alvos que dentro do casamento, que são os elementos específicos que faz o casamento alcançar essa felicidade que o Senhor instituiu no casamento. E como que eu sei disso? Que eles não estavam mais acertando o alvo. Porque quando eles comeram do fruto, diz a Bíblia que abriram seus olhos, né? E eles enxergaram que estava nu. Na virada do dia, quando Deus começou a chamar Adão, cadê você, Adão? Onde estás? Não porque Deus não sabia onde ele estava, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas é porque ele sabia que algo tinha acontecido e ele queria ouvir Adão falar com ele. Aí Adão disse assim, Senhor, eu vi que estava nu e temi, fiquei com vergonha. Aí Deus pergunta para ele assim, Adão, quem disse para você que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? Agora Adão, ele erra o alvo dos elementos específicos do casamento. Ok? Kelzinha, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Ou seja, Adão, ele chega para Deus e o que ele fala para o Senhor quando Deus pergunta para ele se ele havia comido o fruto, né? O fruto. Ele disse assim, Senhor, foi a esposa que tu me deste. Olha aí, você acha que ele cumpriu bem o seu papel de sacerdote? Não, ele errou o alvo. Ele errou o alvo justamente de um dos elementos específicos do casamento. Qual? Ser o guardião, ser o protetor do lar, do casamento. Ele era para ter dito para o Senhor, Deus, eu comi do fruto, eu consenti, eu estava ali do lado, ouvi tudo que a serpente falou e eu não intervi, não protegi minha esposa, o culpado fui eu. E aí Eva, ela também estaria acertando o alvo, né? O alvo da parceria. Não, Deus, fui eu que levei. Só que isso não aconteceu devido ter sido levado o fruto podre da desobediência para dentro do relacionamento. Adão erra o alvo de protetor, de guardião, de sacerdote, e aí o que acontece? Ele errou, não estava mais tendo as engrenagens do seu relacionamento funcionando bem, porque ele começa a errar o alvo dos elementos específicos do casamento que alcançam essa felicidade para sempre que Deus concedeu a todos os casais. Ou seja, Adão, ele comete esse primeiro erro, o erro do alvo dos elementos do casamento, de protetor, de guardião. Por quê? Porque o fruto podre foi levado para dentro do seu relacionamento. Então, cuidado com o tipo de frutos que você, maridão, você, esposa, tem levado para dentro do seu relacionamento. Agora, nós estamos falando do fruto podre e nós estamos falando de pecado. Só que quando nós queremos estudar sobre o pecado, qual é o nome dessa ciência que estuda sobre o pecado e as suas origens? Se chama armatiologia, que é a ciência que estuda o pecado e suas origens. Agora, quando estudamos a armatiologia, ela dá um outro significado para pecado, que o nome é errar o alvo. Você está entendendo? Errar o alvo. Então foi o que aconteceu com Adão e Eva. Após ter levado o fruto podre da desobediência para o relacionamento, passaram a ser especialistas em errar o alvo dos elementos do casamento que levam a alcançar a felicidade para sempre que Deus instituiu no casamento. Então, querido, é muito fácil a gente chegar e falar, essa felicidade para sempre não existe, é hollywoodiana. Não, ela existe sim, é bíblica, está lá em Gênesis, como eu acabei de ler e mostrar para você. Agora, eis o motivo porque muitos casais, eles não têm alcançado essa felicidade sem prazo de validade, essa felicidade para sempre, onde nós ouvimos essa frase, e viveram felizes para sempre. Ou seja, por que muitos não alcançam isso no seu casamento? Porque têm levado frutos podres
para o seu relacionamento que estão fazendo os cônjuges errar os alvos dos elementos do casamento. E só para lembrar, quais são os alvos dos elementos do casamento? Vou repetir isso aqui para lembrar você, tá? Específicos do casamento que fazem você alcançar essa felicidade. São a cumplicidade, o companheirismo, a parceria, a empatia, a concordância, o amor, o romantismo, a intimidade sexual, a atenção e outras coisas, né, que nós poderíamos falar aqui, traçar uma lista enorme aqui. Então esses são os elementos específicos que fazem com que o casamento alcance essa felicidade que Deus instituiu no casamento. Então a palavra que eu quero dizer para você é cuidado com o que você está levando para dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Sabe? Assim como Adão e Eva, você pode estar colocando tudo a perder. Tudo a perder. Ou seja, tem casais que não têm alcançado a felicidade porque têm levado frutos podres. E quais são, pastor, o tipo de frutos podres que muitos casais têm levado para dentro de casa e trazendo transtorno, problema, não estão permitindo que seja alcançado essa felicidade que o Senhor instituiu no casamento? Os frutos podres da mentira. Da mentira. E funciona desse jeito, né? Às vezes o maridão chega para a esposa e fala assim: amor, não dá para gastar mais nada no cartão, porque nós estamos já faltando um palmo, né? Um palmo para poder estourar o teto, alcançar o teto. Então não gaste nada. Aí a esposa diz assim: ai amor, tá bom, confia. Ah, legal, confia. Aí a esposa vai no lugar que não deveria ir naquele momento, vai no shopping. Né? E ela, engraçada, ela chega lá, já notou que o shopping parece estar dizendo bem-vindo. Ela chega no shopping, o shopping vai e abre a porta. E é larga para você entrar. Aí entra, né? Aí quando ela entra lá no shopping, eu vim só olhar. Aí quando ela passa perto de uma vitrine, tem aquela bota maravilhosa, que parece que cria uma boca e fica assim: oi, me leva. Aí ela não resiste, entra na loja e compra a bendita bota. Ou seja, já aumentou um pouquinho, né? Um palmo do cartão, do limite, já foi embora, né? Só que ela sai dali e ela continua andando no shopping ao invés de ir pra casa. Aí ela passa em outra vitrine, aí tem aqueles manequins, já viu aqueles manequins que ficam parados assim, né? O pastor Elvis Breves, ele fala uma coisa muito engraçada, que quando o homem ele olha para esse manequim, o manequim tá parado. Com a roupinha vestida, tá parado. Mas quando a mulher olha, tem outro olhar. O manequim tá assim: vem cá, ó, tô contigo, ó, tô contigo, vem cá, me leva. Aí a mulher entra e compra mais um vestidinho e leva para casa. Aí quando chega em casa, o marido pergunta: amor, onde é que você foi? Aí ela fala: tava na casa de Joana. Fruto da mentira, só que ela esquece que no final do mês o extrato do cartão vai vir e aí vai ver que não só alcançou o teto, mas passou para o outro andar, estourou o teto, passou para o andar de cima. Você está entendendo? A mentira funciona assim, o fruto da mentira funciona desse jeito. Ou então o maridão, que às vezes a esposa está esperando ele em casa para poder ajudar com as crianças, com o Zezinho, né? Com a Malinha, né? Aí ele liga: amor, hoje eu vou fazer serão, tá? Ah, tá bom, meu querido. Poxa, eu tava esperando você aqui. Não, eu vou fazer serão hoje. Mentiroso. Falou isso por quê? Para poder ir pro futebol. No churrasco, com o futebol, com os colegas, né? E aí foi para lá, ao invés de ir para casa. Mentiu. Ou seja, o fruto podre da mentira, quando é levado para dentro do relacionamento, ele faz com que você perca, sabe? Aquela noção de mira. E você começa a errar os elementos específicos que são alvo dentro do casamento que leva você a alcançar a felicidade para sempre. Como você vai alcançar essa felicidade se está levando frutos podres como Adão e Eva permitiram dentro do relacionamento? Quer ver um outro fruto podre que muita gente tem levado para dentro do relacionamento? O fruto da infidelidade. Aí nós ligamos a infidelidade, certo? Aqueles relacionamentos extraconjugais, a traição, a adultério, mas isso são extremos. Mas eu não estou falando no extremo, não. Eu estou falando daquele onde Mateus capítulo 5, verso 28 diz que: porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, cobiçando no coração já adulterou. Nossa! Como funciona? Funciona desse jeito, o maridão lá no trabalho, flertando com a secretária cheirosa, né? Nossa, seu perfume é tão gostoso. Ou então com a coleguinha da roupa curta. Ou então no ônibus, que ele pega todo dia com a mocinha do ônibus para poder ficar flertando, olhando.
rindo para ela, não é verdade? Já cometeu uma infidelidade. Ou então a esposa que vai para academia para poder ficar flertando com o instrutor musculoso, né? Por causa dos músculos, não é isso? Ou então o coleguinha do trabalho que fala aquilo que o marido não fala. Nossa, você é tão cheirosa, as suas curvas são tão provocantes. Você tá entendendo? Pior quando chega em casa, tá os dois juntinhos, os dois falam juras de amor. Olha, eu só tenho olhos para você, querida. Ah, querida, eu também só tenho olhos para você. Ah, olha o fruto aí da infidelidade. Pior, ele não vem sozinho, traz reforço, que é o fruto da mentira. Ou seja, traz a infidelidade, ela traz a mentira também junto. Como você quer falar, como você quer alcançar a felicidade para sempre, se não estão acertando alvos dos elementos específicos que levam o casamento a funcionar bem? Existe também o fruto do ciúme. A mulher que liga 149 vezes para o marido. Você está onde? Você tá onde? Você foi onde? Onde é que você tá agora? Ou então o marido que encrenca com a mulher só porque ela disse que o Brad Pitt é bonito, só porque ela disse que Tom Cruise é bonitão, né? Então, meu Deus, encrenca, fica com raiva, fica com ele, briga, ciúme, fruto de ciúme. Eu poderia ficar aqui traçando para você outros tipos de frutos podres, como o fruto da soberba, do orgulho, não é isso? Da falta de perdão, ou seja, a função desses frutos podres que Satanás, ele lança para dentro do relacionamento é exatamente para embaçar os seus olhos a ponto de você errar o alvo, que são os elementos específicos que fazem o casamento funcionar bem, para que você não alcance essa felicidade. E aí você compre o peixe podre de Satanás, que nada. Todo mundo é assim, viveram felizes para sempre, isso é conto de fada, é da Disney, não, é muito antes de nós mesmos termos nascido, é desde o Jardim do Éden, porque Deus, quando fez o casamento, ele fez o casamento perfeito, então muitos não conseguem alcançar porque estão levando frutos podres para dentro do seu relacionamento. Então cuidado com o que você está levando para o teu casamento, para o teu relacionamento, está impedindo de você receber essa felicidade que Deus instituiu para o casamento. Mas pastor, como é que funciona essa felicidade para sempre? Querido, não é uma felicidade que é para você ficar rindo igual abobalhado, tô cheio de problema, não é isso não. Essa felicidade ela funciona de uma maneira maravilhosa. Ou seja, que até na crise e até nas lágrimas que você possa derramar, você nunca vai deixar de viver feliz para sempre. Como assim, pastor? É simples. Os problemas e as crises sempre estarão conosco. Os problemas e as crises estarão sempre nos acompanhando. Mas olha, quando você acerta todos os alvos que são os elementos do casamento, até as crises e os problemas, vocês passam diferentes. Ou seja, vocês podem até entrar numa situação difícil, sabe? Você pode até, por causa de alguma atitude que o marido fez, ou porque a esposa fez uma atitude, ou deixou de fazer alguma coisa que você não se agradou, e aí você vai para o trabalho, vai para outro lugar e vai triste. Vai triste, derrama até lágrima, aí alguém pergunta pra você, o que aconteceu contigo? Aí você fala, eu tô chateada, sabe, porque meu marido fez isso, eu não gostei. Ah, não, eu tô chateado porque minha esposa, poxa, falou assim, essa palavra me machucou, eu não gostei. Aí alguém pergunta, então você é infeliz no casamento? Você vai falar, não, eu não sou infeliz, eu sou muito feliz no meu casamento. Ué, mas você tá chorando? Sim, eu tô chorando porque ele errou, ele fez uma atitude que eu não gostei, mas a cada 10 atitudes que ele acerta, ele errou uma. Cada 5 atitudes que ele acerta, ele errou uma. E aí o seu coração, daquele que acerta os alvos dos elementos do casamento que os fazem funcionar bem e saudável, sabe que antes do ponteiro cruzar a meia-noite, quando estiver lá na caminha, ela sabe que ele acerta, ele vai acertar o alvo, ou ela vai acertar o alvo. Quando estiverem deitados lá na cama, ele vai dizer assim, amor, me desculpa, me perdoa, eu tava com a minha cabeça quente e eu falei algo que não te agradou. Ou então a esposa vai falar, ai amor, tá bom, eu te perdoo. Sabe por quê? Porque ele vai acertar o alvo do perdão e ela vai acertar o alvo do reconhecimento que errou, ou ele do reconhecimento que errou e ela o alvo do perdão. E sabe como é que vai encerrar essa história? Com uma intimidade sexual maravilhosa, né? Para celebrar o perdão e novamente para continuar seguindo felizes para sempre. Ou seja,
a crise e o problema que você vai passar dentro do relacionamento não vai fazer com que você olhe dizendo, eu não vivo feliz. Pelo contrário, você pode chorar, você vai ficar triste com algumas atitudes, porém, a felicidade para sempre, ela vai continuar no seu relacionamento. É isso que eu estou falando. Não estou dizendo que ser feliz para sempre vai te eximir dos problemas, das lutas, porque isso sempre estarão conosco. Quer viver sem luta? Quer viver sem problema? Aí eu tenho que fazer uma oração para você do ataque cardíaco, para tu morrer agora e acordar no céu, porque lá a gente não vai ter problema e não vai ter luta, mas aqui sempre teremos. Pastor, então não vou viver feliz para sempre. Vai sim, porém, o enfrentar da luta e da crise que você vai ter por viver feliz para sempre, porque acerta o alvo, que são os elementos específicos do casamento, que alcança essa felicidade, não vai permitir que você viva um casamento rasteiro, um casamento que vive se arrastando, um casamento que vive morrendo, não, mas vai permitir que você continue vivendo o casamento intensamente. É esse casamento que eu vivo. Mas pastor, o senhor não tem problema? Tenho. De vez em quando eu e minha esposa aqui, às vezes a gente discute no sentido de uma alteração maior, mas depois, sabe o que acontece? Quando chega a noite, a gente nunca deixa passar por outro dia, deitadinho na cama, a gente faz isso. Amor, me perdoa, eu sei onde estava com a cabeça, aí ela me perdoa, ou então ela me pede perdão, a gente se perdoa e se beija e tem um namorico. Olha que coisa legal! Você está entendendo? É dessa forma que Deus instituiu o casamento. Adão e Eva levaram fruto podre e por isso fez com que a sua vista, a sua visão ficasse embaçada e erraram o alvo dos elementos específicos desse casamento. Mas Deus está dando uma claridade na sua mente. Deus está trazendo para você uma revelação. Ou seja, qual fruto você tem levado para dentro do seu relacionamento que tem provocado em você um embaçamento dos teus olhos a ponto de você errar os alvos que são os elementos específicos que trazem a felicidade. Talvez o fruto da mentira, o fruto do ciúme. Qual foi? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminá-lo. Talvez alguém possa dizer assim, mas pastor, e se tiver um adultério no casamento? Será que a pessoa vai viver feliz para sempre? Aí já é uma outra situação, porque deixou de cumprir princípios do respeito e do cuidado, deixou de cumprir ética, deixou de cumprir regras. Aí já é outra coisa. Amém? Aí já é outra coisa, é um assunto para outro dia. Tá certo? Mas Deus deseja que você tenha um casamento feliz e que sejam felizes para sempre. Amém? Passamos um pouquinho, mas eu precisava falar isso aqui, porque alguém havia comentado, porque viver feliz para sempre, isso aí é hollywoodiano. Não. É de Deus. E Deus deseja que você seja feliz e feliz para sempre no seu casamento. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado porque nós temos o manual do casamento, que é a Tua Palavra. E ela tem nos ensinado, Senhor, que o casamento foi instituído por Ti. E junto com o casamento, os elementos, meu Pai amado, que nos fazem alcançar a felicidade para sempre. Senhor, eu não sei o que os Teus filhos ou Tuas filhas estão passando agora no relacionamento. Talvez estão errando os alvos, Senhor, que são esses elementos, está provocando tristeza no seu relacionamento, estão provocando, Pai amado, uma infelicidade no seu relacionamento, aquilo que Tu não tens reservado para nós, tristeza e felicidade, mas o que Tu tens para nós no relacionamento é alegria, felicidade, para vivermos felizes para sempre até que Tu voltes. Então quero lhe pedir neste momento, ajuda Teu filho e Tua filha, dê a eles sabedoria, dê a eles graça para identificar qual foi o fruto podre que foi levado para dentro do relacionamento que precisa sair de lá. Talvez esse fruto já caiu até semente, está brotando. Senhor, envia um anjo para que possa ser arrancado tudo, Senhor amado, seja semente, seja o que for desse fruto podre, porque não pertence ao relacionamento do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, assim como Tu disseste, Pai amado, ide, crescei, frutificai e multiplicai. Temos que frutificar também na alegria, temos que multiplicar também na felicidade, no relacionamento, porque todo casamento tem um propósito divino, todo casamento é uma ferramenta para poder abençoar e salvar vidas. Então entra com providência na vida do Teu filho e da Tua filha. Senhor, que esta manhã, esta palavra possa ser, Pai querido, possa ter sido para eles, Pai amado, algo libertador, Senhor, para que eles entendam que essa felicidade é real e que eles podem alcançar.
em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um devocional para casais aqui no perfil Vida de Casal, e eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui conosco e você que vai assistir mais tarde depois. Peço a você que compartilhe esta mensagem com outros casais, compartilhe no grupo de casais da igreja, no grupo de amigos que você conheça, para quantos você puder. Seja também um evangelista conjugal. Como assim, pastor? Quando você envia uma mensagem dessa para casais, você está abençoando a vida conjugal de outros casais. E aí você também compartilha, além de compartilhar, você também curta e deixa o seu comentário se esta mensagem faz sentido para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continue aí tendo uma semana abençoada. E lembre-se, teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau. Deus te abençoe.